E o TCC? Tá pronto, tudo certinho, formatadinho, bonitinho. Bora aprender a fazer esse negócio então? Na aula de hoje a gente vai trabalhar exatamente isso. Bora lá! Então, nessa aula de hoje a gente começa aí abrindo o nosso navegador e vamos primeiro entrar no site da Unifespa. Por que no site da Unifespa? Porque lá, quando vocês abrirem a página da Unifespa, vocês vão descer aqui até órgãos suplementares e vão achar aqui o site da biblioteca. Abrindo o site da biblioteca, a gente vai descer até lá nos produtos aqui tem guia de trabalhos acadêmicos. Esse guia de trabalhos acadêmicos já está aqui formatado, já é um compilado aqui feito pela biblioteca da Unifespa com todas as regrinhas e orientações para a elaboração do TCC. Com essa aula de hoje eu fiz um compilado das principais dessas informações, por exemplo, eu vou utilizar essa figura aqui, e uma série de coisinhas aqui, como é que eu elaboro a capa, quais as margens, como que eu faço a minha página de rosto, a capa, contracapa, etc, etc. Aqui no caso está o modelo da capa de TCC. Isso aqui que a gente vai trabalhar hoje em dois programas principalmente. No LibreOffice, no LibreOffice Writer, que seria o equivalente ao Microsoft Word, e também o Mendeley, que a gente aprendeu a utilizar na aula passada, então a gente vai dar continuidade a esse papo de utilização do Mendeley também. Que aí a gente tem desde o começo de abrir o arquivo e tudo mais, até a finalização com a referência, linkar com o Mendeley e tudo certinho para ficar beleza. Obviamente eu vou utilizar o LibreOffice, porque a Microsoft não está me pagando nem um centavo para fazer essa videoaula, e porque o LibreOffice é gratuito, é aberto, é de excelente qualidade, é mais do que suficiente para a gente fazer isso aqui. E como eu ainda por cima sou usuário do Linux e a Microsoft sabota o Linux sabidamente ao longo de toda a história, então vamos focar aqui no LibreOffice Writer, que é um programinha que eu uso há muitos anos e é muito bom, tá? Então vamos lá, a primeira coisa, e aí assim, uma observação importante aqui. Se vocês não utilizam o LibreOffice, se vocês querem continuar usando o Word da Microsoft, ok, beleza. Existem apenas diferenças de layout. Aqui, por exemplo, esse é o layout do LibreOffice Writer, que é o equivalente ao Word da Microsoft. E aí o layout é diferente. Então, assim, aqui eu tenho os menus e tal, as ferramentas, como a barra do lado direito. Já na Microsoft, no Word, essas barras estão aqui em cima comendo um pedaço do espaço vertical. E aí vocês vão ter que ter um trabalho adicional apenas de fazer essas adequações, tá? De saber, ali ele clicou na barra que está aqui do lado, para poder colocar um texto aqui, blá blá blá, para colocar um texto em negrito, ele veio aqui do lado. Lá no Word vai estar algum ponto aqui em cima que vai estar o íconezinho para vocês clicarem em negrito, tá? Só vocês fazerem essa conversão aí. E assim, tá cheio de vídeos na internet, no YouTube, fóruns, tutoriais, etc., blogs, deem uma vasculhada e vão se atualizando aí. Se vocês usam acho que é o Papers da Apple, aí vocês igualmente fazem essa transição, beleza? Então existem algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. No LibreOffice esse aqui é o layout dele, então ele está me mostrando aqui logo uma folha em branco. Eu tenho um menuzinho de ferramentas aqui do lado direito e eu tenho um menu aqui em cima com aquelas coisas que, enfim, vocês já viram, né? Todo mundo já abriu o Word, já abriu ou o LibreOffice na vida. Para salvar como? É arquivo, salvar como. Para localizar alguma coisa, para inserir uma figura, eu vou inserir figura. Super complexo, né? E uma coisa que eu já ativei aqui é
Lembram que na aula passada, trabalhando com Mendeley, a gente mandou instalar o plugin do Mendeley, né? Então eu já instalei, já está ele aqui. Para exibir esse plugin, caso no LibreOffice de vocês não esteja exibindo, vem aqui em exibir, barra de ferramentas, desce até aqui e ativa o Mendeley. O meu já está ativado e aí ele está aqui. Eu posso arrastar isso aqui, colocar em outro lugar, mas eu gosto dele aqui em cima mesmo. Tá? Vamos lá então. Essas são as principais funções. Então aqui do lado direito, que eu vou trabalhar com aqui em página, eu posso regular qual o tamanho do papel que eu quero, se é carta, se é A4, etc. Os estilos, margens. E o que a gente mais usa são essas propriedades aqui. Tá. O tipo da fonte, tamanho, se é negrito, itálico, cor do texto, cor do destaque, espaçamento entre linhas, recuo, colocar ou não aqueles bullets, aqueles marcadores, enumeração, etc. Isso aqui é o que a gente mais usa. E uma outra coisa que eu vou ensinar vocês que é muito útil é usar aqui o navegador, tá? Pra gente, quando tem um documento muito grande, para não ficar com a rodeirinha do mouse ali dando até cãibra no dedo, navegando no documento inteiro até chegar naquela página que a gente quer. Beleza? E aí algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês que são muito, muito úteis na minha opinião e que de um modo geral eu não vejo o povo trabalhando com isso nos fóruns. Tá? Uma dessas são duas dicas em especial. A primeira dessas dicas é: utilizem sempre os caracteres não imprimíveis, deixe isso sempre marcado. Olha só, eu venho aqui e escrevo palavra 1, palavra 2, palavra 3. Parece que o espaço aqui está meio estranho, né? Tá um espaço maior. Será que é por causa porque o texto está justificado ou tal? Será que eu dei mais de um espaço? Deixa eu voltar aqui. Beleza. O que aconteceu aqui? Para ver isso, para ver essas coisas que eu não estou conseguindo ver aqui, eu venho em exibir caracteres não imprimíveis, que é como se fosse um Pzinho ao contrário aqui. E aí quando eu ativo isso, olha só, aí eu vejo que aqui, essa bolinha azul é o símbolo para espaço, opa, aqui tem 2 espaços, então eu posso apagar um. Aqui tem 3 espaços, então eu posso apagar um. Esse Pzinho ao contrário é final do parágrafo. Eu dou um Enter, beleza, um outro parágrafo. Eu dou uma tabulação para poder fazer aquele recuo, e aí ele faz a marca aqui de tabulação. E dessa forma eu consigo ver todos os caracteres não imprimíveis e dessa forma o texto fica... eu não tenho nenhuma surpresa, eu consigo controlar exatamente tudo que está acontecendo. Tá? Isso é uma coisa que eu recomendo vocês muito a fazer. E a outra coisa que é, quando vocês estão elaborando o TCC de vocês, e aí está lá escrevendo introdução, material e métodos, resultado de discussão, vai escrevendo o texto, esquece formatação. Formatação é por último. E, portanto, não está interessado em margem, não estou interessado se eu começo uma outra página aqui. Isso aqui é irrelevante para mim. Portanto, uma outra dica que eu dou para vocês é vir aqui em exibir, ao invés de usar o layout normal, como se fosse vendo como vai ser impresso, como página web. E aí dessa forma todo o texto ele fica como esse texto aqui da minha dica, da minha colinha para essa aula aqui agora. E aí eu consigo ocupar todo o espaço horizontal da tela e não interessa esse negócio de terminou uma página, começa outra. Ele está mostrando tudo junto. Tá? E dessa forma eu aproveito ao máximo o espaço que eu tenho da tela do meu computador. Especialmente para você que está utilizando um notebook, não tem um desktop com a tela grande. Tá? Espaço é muito importante. Tá? Maximização do espaço significa necessariamente em melhoria de produtividade. Tá? Então aprendam a utilizar isso. Então enquanto eu estou escrevendo, eu vou escrevendo ali sempre alinhado à esquerda, nada de ir escrevendo, criando o texto justificado, isso aí é somente quando está na formatação e
com o layout web ativado. Beleza, depois que eu termino, aí eu venho aqui para o layout normal para ver como é que vai ser impresso, porque aí eu vou fazer a formatação final, que é o tema da aula de hoje, certo? Deixa eu ver aqui, tá com o vídeo, tá tudo certinho. Vamos lá então. Outras dicas importantes aí. Sabe aquele negócio de você escreve uma palavra e o Word vai lá e substitui aquela palavra por você? Ou então é um código e aí você tem que escrever 2 letras maiúsculas seguidas de algumas outras letras minúsculas e aí ele pega a segunda maiúscula e transforma ele em minúscula. Enfim, ele vai fazendo coisas por você, ele vai modificando o texto sem você querer, sem você mandar. Isso aí é porque você não desativou a substituição automática, que é dessa forma. Venho aqui em ferramentas, opções. Opções? Agora eu estou na dúvida. Não, não é em opções. Estou me confundindo com a outra coisa. É em... Cadê? Vamos lá. Autocorreção. Isso. Opções da autocorreção, ok? Ferramentas, autocorreção, opções da autocorreção. Eu clico aqui e aí ele vai abrir uma caixinha e eu vou selecionar aquelas coisas que eu quero ou não alterar, certo? E aí ele veio aqui como padrão marcado essas coisas aqui, ó, e não está marcado porque eu já desativei. Utilizar a tabela de substituição, aí por exemplo, toda vez que eu digitar 2 hífens, ele vai substituir por um traço longo. Toda vez que eu digitar 2 hífens e o sinal de maior, ele vai substituir isso por uma seta. Mas não, se eu quero inserir uma seta, eu vou lá e inserir caractere especial e colocar uma seta. Isso aqui, para gente que está trabalhando com textos mais complexos e tal, isso aqui acaba atrapalhando mais que ajudando. Então eu desativo isso de não quero utilizar a tabela de substituição. Não quero corrigir 2 iniciais maiúsculas. Se eu coloquei 2 letras maiúsculas é porque eu quis. Senão eu vou lá na hora de revisar o texto e tiro a segunda maiúscula. Não quero substituir asterisco antes e no final de uma palavra para colocar essa palavra em negrito, etc. Tá? Não quero aquele negócio quando você vai lá e escreve um endereço www.endereço.com.br e dá Enter e ele automaticamente fica azul e sublinhado, e portanto com a formatação. E não necessariamente eu quero inserir um link, é porque ele está ativado isso aqui, ó, de reconhecimento do URL. Se eu desmarco isso aqui, ele já não vai mais fazer isso, vai continuar como um texto normal. Tá? E aí eu vou desativando várias daquelas coisas que eu não quero que ele faça e ok. Opa, esqueci de desativar aquela segunda lá. Mas enfim, tudo bem. Certo? Isso é uma coisa que façam isso tanto aqui no Writer quanto lá no Excel também. No Excel tem aquela coisa de você escreve um número num formato que ele entende como data, então ele automaticamente muda para data. Isso acaba atrapalhando muitas vezes. Uma outra dica que eu dou para vocês aí agora sim, eu venho em ferramentas, opções, e aí eu venho aqui em carregar, salvar, aliás, em LibreOffice, dados do usuário. E aí eu coloco os meus dados aqui. Danilo, no caso, pelo menos isso aqui, Danilo Oliveira e as iniciais que eu quero ser reconhecido. Por que isso? Porque depois, quando eu quiser inserir, eu seleciono uma palavra aqui, aí eu estou revisando o texto de um colega. A gente está fazendo um trabalho em grupo. Tem várias pessoas editando aquele mesmo texto. Eu vou inserir um comentário. Aqui, inserir, cadê comentário? Anotação. Eu vou inserir uma anotação. E aí, aqui a anotação. E aí, ela já está aqui, ó, Danilo Oliveira. Porque eu já coloquei isso lá. Tá? E aí, dessa forma, todo mundo já devidamente identificado, a gente sabe comentário de quem que está sendo exibido aqui. Certo? Excluir a anotação. Uma outra dica aqui que eu dou para vocês também é ferramentas, opções e
salvar, carregar, salvar, em geral, vem aqui, salvar informações de autorrecuperação a cada 10 minutos. Acho que 10 minutos, se o computador de vocês for muito ruim, sobe isso aí para uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora, talvez. Se o computador não for tão ruim, pode deixar 10 minutos, tá? Porque aí o que acontece? Sabe aquela historinha que a gente vive ouvindo ou acontecendo com a gente de eu tô lá há horas trabalhando num texto, trabalhando, e aí eu não prestei atenção, o notebook descarrega, e aí fico sem energia. E aí o negócio aqui, o Word aqui da PAL, o LibreOffice da PAL, eu perco horas de trabalho. Com isso aqui, ele a cada 10 minutos, mesmo eu não mandando salvar, ele vai lá e salva para você. A cada 10 minutos ele salva de novo, a cada 10 minutos ele salva de novo. Dessa forma, eu não perco, o máximo que eu posso perder de trabalho é o que eu fiz nos últimos 10 minutos. Caso, após salvar, o computador deu pau. Tá? Então, diminuam esse tempo aqui por uns 10 minutos a meia hora, algo assim. Para muito pouco tempo também não é legal, porque aí ele passa a ficar meio lerdo, sabe? Meio pesado. Tá? Uma outra dica que eu dou para vocês é evitar, principalmente em textos acadêmicos, quando for salvar arquivos, salvar como, ao invés de salvar lá em docx, cadê o docx aqui? Ao invés de salvar em docx, prefira salvar em .doc apenas, sem o xzinho no final. Esse x aí é principalmente quando você utiliza alguns componentes gráficos lá, vai fazer aqueles fluxogramas elaborados e tal do Word. Mas isso é ruim em termos de interoperabilidade, quando você vai abrir aquele mesmo arquivo em diferentes computadores e principalmente em diferentes sistemas operacionais. Tá? E aí o doc ele é mais enxuto, é mais espartano, ele é mais à prova de erros. Tá? E se você está usando o LibreOffice, assim como eu, deixa no formato padrão dele, que é o ODT. Tá? Que mais? Uma outra coisa, uma última dica que eu quero dar para vocês é sobre o nome do arquivo. Tá? Quando eu vou salvar, eu abri um documento. Antes de eu começar a trabalhar nele, a primeira coisa é salvar esse arquivo. Eu vou lá na pasta que eu quero salvar, no meu caso, dentro da pasta aqui da disciplina, e aí eu vou salvar isso aqui. Aí o problema, a gente acaba vendo esse tipo de situação aqui. O orientador de vocês vai lá e recebe para corrigir, aí o nome do arquivo é trabalho. Aí ele devolve com as anotações. Você manda de volta para ele, agora é o trabalho final. Aí ele te devolve, você manda de novo para ele, agora é o trabalho final 2. Ele te devolve, você manda para ele o trabalho final esse. Trabalho final, agora vai. Trabalho final, o final mesmo. Trabalho final, o final ainda não chegou. Isso aqui é horrível, você se perde nessas versões. Dessa forma aqui é muito fácil de você, por exemplo, que já aconteceu comigo, de aluno, me mandar texto para eu corrigir. Eu vou lá, tenho um trabalho danado, passo horas, às vezes 1 dia, 2 dias fazendo a correção daquele trabalho. E quando eu devolvo, o infeliz do cidadão tem a pachorra de falar: eita, professor, desculpa, eu mandei a versão errada. Mano, faz isso não, tá? Por gentileza, faz isso não. Portanto, saiba nomear o arquivo. Qual que é a melhor forma de nomear? Bom, como você vai ter que mandar isso para o seu orientador e tal, primeiro, coloca seu nome. Então, vamos lá aqui, nomeando da forma ideal. Danilo. Uma outra coisa importante, não use caracteres especiais, nem caracteres que possam dar algum tipo de problema, e nem espaço. Tá? Então, se quer utilizar espaço, utiliza hífen ou underline. Tá? Utiliza underline, Danilo, hífen, TCC, isso aqui é o TCC, hífen, e aí eu vou colocar a data. Hoje é dia 22 de março de 2011. Eu vou colocar 22 de março de 2011? Não. Eu vou utilizar a notação
chinesa ou japonesa, se eu não me engano. Como que ela é? Eu coloco na ordem inversa do que a gente fala. A gente fala dia, mês, ano, né? A gente coloca no inverso. Ano, mês, dia. Ano 2021, mês 03, dia 22. Então fica 20, 21, 03, 22. E aí eu salvo isso aqui. E aí ele automaticamente vai preencher .odt. Por que que eu salvo dessa forma? Deixa eu abrir aqui a pasta, mostrar para vocês a pasta de um orientando meu. Olha só, aqui do Matheus, que foi da 2014. Eu falei para eles que eu queria fazer questão que eles salvassem sempre dessa forma. Qual desses aqui, eu salvei na minha pasta, qual desses aqui é a última versão? Simples, a última da lista. Por que que é a última da lista? Porque o nome está todo padronizado, é tudo Matheus, TCC e data. E como a data está primeiro ano, depois mês, depois dia, fica tudo em ordem crescente. Tá? Então, dessa forma, eu sei que esse último arquivo aqui é o arquivo que ele fez em 2 de julho de 2019, que foi depois de 28 de junho de 2019, que foi depois de 14 de junho, que foi depois de 28 de maio, que foi depois de 24 de março e assim por diante. Não tem erro. Qual que é a versão atual? A última da lista, porque eu utilizei uma anotação padrão e com formato de data que ele vai colocar a última versão como a última na lista. E aí pronto, não tem erro dessa forma, tá? Essas são as diquinhas que eu queria passar para vocês pré-aula propriamente dita. Mas vamos lá para a aula então, para o TCC. Como que eu tenho que formatar esse TCC? A primeira coisa eu tenho que colocar ele, e aí eu estou olhando aqui do lado para ver a minha colinha aqui, as regrinhas que pede aqui da Unifespa, e eu estou ali olhando a minha gata mexendo onde não devia, enfim. Vamos lá, a primeira coisa que ele diz o texto todo ele tem que estar em tamanho do papel A4, então eu venho aqui em página, tamanho A4, opa, beleza, já está em A4, certo? E a margem é uma margem especial, eu clico, portanto, com o botão direito, estilo da página, e aí eu venho aqui página, e aí nas margens eu vou dizer, ele colocou aqui 2 centímetros de margem para cada lado. Não, o correto é, a margem esquerda é de 3 centímetros e a margem em cima também é de 3 centímetros. Já a margem direita é de 2 e a margem de baixo também é de 2. Tá? Então, organizei aqui as margens, aplicar. Ok, aí ele já mudou, tá vendo que essa aqui e essa são mais largas do que essa. Beleza, margem ok. E aí eu vou colocar agora os elementos que tem que constar no meu TCC. Esses elementos eles se dividem em 3 grandes grupos. Eu tenho os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Aqui estão os elementos pré-textuais. Deixa eu apagar isso aqui, para ficar mais limpo o texto. Eu tenho então os elementos pré-textuais, que são a capa, folha de rosto, folha de aprovação, errata, se houver. Ou seja, eu imprimi e antes de entregar para a banca, eu vi que tinha um probleminha lá. E aí eu faço um errata, anexo e entrego para a banca. Dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas e sumário. Tudo isso são os elementos pré-textuais. Os elementos textuais são aqueles que a gente está acostumado já, né? Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui. São introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão. Isso para a gente aqui na biologia. Outros aí tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu posso colocar aqui também, é verdade, tem a conclusão. Né? Ou outros pode ter introdução, justificativa, referencial teórico, enfim, os elementos textuais aí vai variando de cada área. E após esses, eu tenho os elementos pós-textuais, as referências, apêndice ou apêndices e os anexos, se houverem.
tá? E aí a gente vai agora formatando cada um desses elementos para vocês verem, certo? Por quê? Porque existem algumas regrinhas aqui. Deixa eu abrir novamente aqui. Olha só. Se a gente colocar todos os elementos, e aí como está no manual da Unifespa, existem aqui, cada caixinha dessa aqui é uma página distinta, é um elemento distinto. Capa, folha de rosto, errata, parará, parará. E aí alguns trabalhos ainda tem epígrafe, agradecimento, dedicatória, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, glossário, etc, etc. E aí, algumas coisas importantes aqui. Olha só, a primeira delas é a primeira página que vai receber a numeração, ela vai ser a página do primeiro elemento textual, que é a introdução. Então, toda essa galera aqui antes, as 13 primeiras páginas nesse caso aqui, elas não terão um número, elas serão contadas, mas o número não vai estar aparecendo na página. O número passa a aparecer a partir dos elementos textuais em diante, tá? Da introdução para frente, certo? Então essas primeiras aqui, essas páginas são contadas, mas não numeradas, e essas outras aqui dos elementos textuais e pós-textuais, elas são contadas e numeradas, tá? E aí eu tenho aqui um código de cores do que é obrigatório, o que é opcional, etc. Certo? Vamos lá então. Deixa eu diminuir isso aqui e voltar para o texto. Voltando aqui para o nosso TCC. Ah, professor, mas como é que eu faço então para poder colocar o número numa página, o número de página numa página lá para frente e não colocar nessas primeiras? Para a gente conversa, como é que eu coloco o número da página? Tá. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou inserir cabeçalho e rodapé. Mas antes disso, eu quero colocar cada coisinha dessa aqui, cada item deste, numa página distinta, tá? E como é que ele fica sempre no topo da página, o título ali no topo da página? Para isso eu vou fazer uma quebra de página. Eu venho aqui na palavra capa aqui, tá? Eu vou fazer a página da capa. E uma outra página vai ser a folha de rosto. Então coloco o cursor aqui em cima antes de folha de rosto, inserir quebra de página. E aí aqui ficou numa página, olha só. Aqui ficou numa página e aqui ficou em outra página. E aí eu coloco o cursor na outra e vou lá de novo e inserir quebra de página. E aí ele colocou em outra página. Eu posso usar um atalho do teclado para fazer isso mais rápido, que é, eu seguro Ctrl e Enter. Coloco o cursor onde eu quero, Ctrl, Enter. Coloco o cursor, Ctrl, Enter. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês voltarem a ver. Coloco o cursor, Ctrl, Enter e vou fazendo isso, colocando cada uma delas numa página distinta. Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, Ctrl, Enter. Isso aqui, Ctrl, Enter, Enter, Ctrl, Enter e sigo fazendo isso até todos eles estarem cada um em uma página. Pronto, beleza. Agora vamos ver aqui como é que ficaria a impressão disso. Olha só, nosso documento já está com 21 páginas, cada um está lá no topo da sua respectiva página, tudo bonitinho, beleza? Para isso eu vim aqui no atalhozinho de visualizar a impressão, ou aqui em editar, cadê? Isso, arquivo, visualizar impressão, cadê? Aqui, visualizar impressão, tá? Bom, vamos voltar lá para o começo do nosso documento. Então, beleza. Como que eu vou agora colocar esse número de páginas? Segundo a regrinha, ele tem que ser colocado no canto superior direito, ou seja, aqui em cima. Só que eu não vou colocar aqui na página da capa, não vou colocar na contracapa, nem nenhuma dessas. Eu vou começar a colocar no elemento textual, que é a introdução. Então, para isso, eu vou lá. Primeira coisa eu venho aqui em inserir, cabeçalho e rodapé, eu vou colocar um cabeçalho.
Beleza. Coloquei um cabeçalho no estilo padrão, que seja. Certo? Então aí agora tá vendo que apareceu um outro caractere não imprimível aqui, dizendo, olha, tem alguma coisa aqui. Que coisa é essa? É justamente o cabeçalho. O cabeçalho foi inserido. E aí nele que eu vou colocar o número de página. Mas antes de colocar, tem um pulo do gato. Vamos lá. É aqui em introdução que eu quero começar a numerar. Então eu primeiro vou remover aquela quebra de página. Simplesmente dei um backspace. Eu apaguei aquela quebra de página. Tá? E eu vou fazer uma quebra de página especial aqui. Esse é o único caso que eu vou fazer uma quebra de página especial. Ao invés de simplesmente apertar Ctrl Enter, eu vou vir aqui em inserir, ao invés de quebra de página, mais quebras, uma quebra manual. E aí eu tenho aqui uma quebra de linha, não, de coluna, não, uma quebra de página, sim. Só que eu quero mudar o estilo da página. Então aqui em estilo, eu coloco aqui índice e alterar o número da página. Para qual número? Essa página, atualmente, olha só, essa página aqui que está o sumário é a página número 12. Então a página que eu quero que para onde vai a introdução será a página número 13. E aí a partir da página número 13 que eu vou começar a numerar. Certo? Então eu coloco aqui 13, dou Enter, e aí beleza. Introdução, foi para uma outra página, a página número 13. Aí agora sim, eu venho aqui em inserir um cabeçalho, inserir o cabeçalho, e venho aqui novamente inserir campo, número da página. E aí ele colocou 13. É do lado esquerdo, professor, ela tem que ser do lado direito. Não tem problema, a gente vem aqui nas propriedades e coloca isso do lado direito. Pronto, está do lado direito. E aí aqui está 13, introdução está 13, 14, as outras subsequentes estão numeradas sequencialmente, mas será que a anterior ela está de fato não numerada? Está não numerada, olha só. E aí aqui, introdução 13, e as páginas anteriores, elas são contadas, mas elas não são numeradas. Prontinho. Então, essa parte está feita, ok? Então, aqui, essa página está sendo contada, mas o número não aparece. E aí, o número vai passar a aparecer a partir do primeiro elemento textual, certo? Ok, coloquei as coisas, vamos encher de texto aqui. Vamos colocar um texto qualquer só para formatação. Quando a gente quer colocar um texto qualquer, a gente coloca um texto chamado texto Lorem Ipsum. O povo de trabalho gráfico faz isso, sabe? Que é basicamente um monte de frase meio sem sentido em latim, só para preencher mesmo, tá? Não se preocupem aí com que texto é esse, não. Qualquer. Sei lá, escreve uma receita de miojo aí. Então, só para a gente ver aqui a página preenchida, coloquei aqui, objetivos. Eu quero objetivo geral e específicos. E aí aqui para o geral eu vou colocar, vou colocar aqui uma página, um parágrafo de objetivo geral. Deixa eu trazer para cá, Ctrl C, Ctrl V, beleza, coloquei um parágrafo, deixa eu tirar esse daqui e colocar nos objetivos específicos. Não estou colocando em negrito, formatado, blá blá blá, nada disso. Depois a gente vai fazer essa formatação, não se preocupem. Tá? Material e métodos, eu quero subdividir esse item em área de estudo, métodos e análise de dados, que é algo mais comum, né? E aí para cada um deles eu vou colocar um textozinho também. Então, Ctrl V e aqui Ctrl V. Beleza, coloquei um textozinho qualquer aí. E aqui em resultados, vou colocar um texto maior, colocar uns 5 parágrafos de texto Lorem Ipsum. 5 parágrafos, resultados, mais uns 5 parágrafos de discussão. E na conclusão, ao invés de 5 parágrafos, vamos enxugar isso aí para uns
3 apenas. Pronto, tá bom. Os 3 parágrafos de conclusão. Referências aqui, eu vou colocar isso depois, tá? Vamos lá então, vamos voltar para o começo aqui. E aí a gente vai formatar as nossas coisas aqui. Elemento pré-textual. Os elementos pré-textuais aqui, o que a gente tem que ter? Agora que eu enchi, coloquei os dados e tudo mais, deixa eu ver o que está faltando. Está faltando colocar figura e tabelas, mas isso aí eu vou deixar por último. Tá? Aliás, tanto faz. Vamos agora na sequência então. Quando a gente chegar lá em resultados, aí a gente coloca figuras e tabelas. Vamos aqui como é que a gente formata essa capa. Como é que essa capa é formatada? A capa tem que ter o nome da universidade, em caixa alta, Universidade Federal do Sul e Sudeste. Podem avançar rápido aí se vocês quiserem. Eu só vou ficar digitando aqui. Aí eu sou do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas, Faculdade de Biologia. Nome do autor, sei lá, Felizbrina da Silva. E aí o título do trabalho, aqui é o título, aliás, como elaborar o TCC, uma demonstração prática. Título, 2 pontos, subtítulo. Vamos lá, seguindo aqui, para depois a gente fazer a formatação. Depois eu venho cidade, Marabá e o ano, 2021. Ok, isso aqui tem que ficar assim. Deixa eu colocar aqui assim na página toda. Primeira coisa, tudo isso aqui tem que ficar alinhado no centro. Tudo, absolutamente tudo, tem que ser Times, fonte, Times, New Roman, tamanho 12, tá? Então tá em... Opa! Por que não ficou? Times, New Roman, 12. Beleza, agora tá. E aí, o título aqui em negrito. E tudo isso aqui eu vou preenchendo para ficar mais ou menos centralizado no meio da página, tá? Esse texto todo aqui, ele fica em caixa alta. A única coisa que não vai ficar em caixa alta é o subtítulo, tá? E aqui, Marabá fica lá no final, certo? Pronto. Essa é a minha capa. Capa feita. Vamos agora para folha de rosto. Folha de rosto, como é que ela é? Também caixa alta. E aí, primeiro é o nome do autor, que é a Felizbrina da Silva. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês lerem melhor. Felizbrina da Silva. Título do trabalho, aí eu posso copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou escrever aqui que isso aqui é um trabalho de conclusão de curso apresentado à Facu Biologia do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas da Universidade, tudo por extenso, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, como requisito para obtenção do grau de
Felisbrina é mulher, portanto, não é bacharel, é bacharela. Tá? Feminino de bacharel é bacharela em ciências biológicas. Ponto. Orientador, digamos que seja eu o orientador, Dr. Danilo Oliveira. Beleza? Por último, cidade, Marabá e ano, 2021. Tá. Primeira coisa é, esse texto aqui, ele não pode, esse texto fica centralizado, o nome fica tudo centralizado, exceto esse texto aqui. Esse texto, ele tem que ficar alinhado aqui à direita, tá? Quer dizer, justificado, ele tem que estar justificado, mas com um recuo a partir da metade do texto. Para isso eu venho aqui em exibir, régua, somente essa régua horizontal é o suficiente, seleciono o texto que eu quero mudar o recuo, venho aqui nessa caixinha de baixo, tá vendo aqui? E arrasto isso aqui até onde eu quero, que é exatamente o meio. Até aqui, vocês estão vendo a linha pontilhada, né? Soltei, pronto, a mágica aconteceu. Então, agora é somente colocar as coisas no devido lugar. Felisbrina fica lá em cima. Essa parte aqui embaixo. Opa! Esqueci de uma coisa, o orientador também fica alinhado junto do resto lá. Então, simples, eu coloco aqui o cursor no começo dessa linha, onde está o orientador, e arrasto também para o mesmo ponto em que estava o outro. Tá? E aí eu deixo ele justificado. Tinha colocado ele centralizado. Prontinho. E aí eu continuo aqui até isso vir para o final da página. Pronto, veio para o final da página. A minha folha de rosto está pronta. Folha de aprovação, mesma coisa. Ela é bem parecida. Dá até para a gente copiar aqui. Copiar essa primeira parte. Então, Ctrl C aqui. Vamos lá para a nossa folha de aprovação. Já estou avisando. Esse texto aqui, esse vídeo vai ficar longo, tá? Portanto, vão com o tempo, vão marcando até onde vocês assistiram e tudo mais. Eu vou fazendo e falando aqui que eu acho que demonstrando passo a passo com bastante calma fica mais didático para vocês, tá? Eu vou fazer isso aqui absolutamente sem pressa nenhuma. Depois vocês se viram aí para colocar no avanço rápido, etc. Sei lá o que vocês vão fazer. Então, na minha folha de aprovação, eu coloco o nome do autor aqui em cima, depois o título, naquele mesmo esquema, negrito em caixa alta, e o subtítulo sem estar negrito e sem estar caixa alta. O mesmo texto aqui, trabalho de conclusão de curso apresentado para a galera lá, como requisito para a obtenção do grau de bacharel em ciências biológicas. E ao invés de colocar o orientador aqui, ele vai constar lá embaixo. Então não preciso colocar ele aqui. Vamos lá então. O passo seguinte aí eu venho aqui em data de aprovação, Marabá, Pará, entre parênteses, tem um espaço aqui, vírgula, e aí deixa aqui, formatozinho aqui, 3 underlines, espaço de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 underlines para o mês de 2021. Se tudo der certo, ou sei lá, 2022, quando vocês forem fazer isso. E aí, por fim, aqui a banca examinadora. Banca examinadora. 2 pontos, enter, enter, enter. E aí, shift, underline, vários underlines. Quando eu der enter para passar para a próxima linha, ele vai preencher, ele substituiria esse monte de underline por uma linha inteira. Tá? Substituiu. Como eu não quero que ele faça isso, então Ctrl Z, pronto, ele voltou. E aí eu vou colocar aqui, professor Dr. Danilo Oliveira,
que é o orientador. E aí eu posso copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. E aí um é o orientador, e aí aqui o professor, doutor fulano e professor, doutor Beltrano. Esse outro aqui é o examinador externo e o outro aqui o examinador interno. Pronto, beleza. A única coisa que está faltando é que esse texto aqui da data de aprovação, ele é alinhado à esquerda. Tá? E aí eu vou colocar tudo isso aqui até a última linha aqui ficar no final da página. Então dá para colocar mais um Enter aqui. Tem espaço para a galera assinar? Agora o espaço está melhor. Pronto. Beleza. Nossa folha de aprovação também está pronta, da Filisbrina da Silva. Próximo passo, errata. Enfim, se tiver errata, vocês coloquem, né? Mas caso não tenha, isso aqui fica em caixa alta, negrito, tá? Fica a palavra errata, caixa alta, negrito, dedicatória, idem, negrito, caixa alta e tudo alinhado à esquerda, tá, pessoal? Alinhado à esquerda, não é centralizado, não. Dedicatória, agradecimentos, idem, negrito, caixa alta, alinhado à esquerda, epígrafe, negrito, caixa alta, alinhado à esquerda, resumo também. Vamos colocar aqui um resuminho, né, para ficar bonitinho. Colocar aqui, sei lá, colocar uns dois parágrafos aqui de texto Lorem Ipsum. E aí a gente apaga esse segundo parágrafo. Tabulação, aqui no começo. E depois eu venho aqui em negrito, palavra-chave. Tá? Vamos lá, palavras-chave. Chave, espaço, e aí eu venho aqui. Sem estar negrito. Deixa eu aumentar o zoom para vocês verem melhor. Ou sem estar negrito. Palavra 1, ponto. A separação entre elas não é vírgula, não é ponto e vírgula, é ponto, tá? E cada palavra começa com inicial maiúscula, portanto. Palavra 2, ponto. Palavra 3. Ponto. Beleza. Dessa forma aqui. E aí a mesma coisa, o abstract. Tá? Ctrl C. Ele é negrito também. Enter. Ctrl V. Aí aqui vai estar o abstract em inglês, óbvio, né? E aqui ao invés de ser palavra-chave, óbvio, são keywords. Ok? Ops, faltou espaço. Pronto. E aí aqui, palavra word 1, word, enfim, vocês sabem, né? Aqui o abstract é tudo em inglês. Lista de ilustrações a gente vai fazer daqui a pouquinho, quando a gente inserir as ilustrações, assim como a lista de tabelas, e daqui a pouquinho já a gente vai fazer o nosso sumário. E com isso, os elementos pré-textuais estão prontos, tá, galera? Vamos lá então agora para os elementos textuais. Então, beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente colocou o nosso texto e tudo mais. A primeira coisa importante é, a gente não vai simplesmente colocar aqui a palavra em negrito e pronto. Porque a gente quer que isso aqui apareça onde? Que fique a listagem de todo mundo aqui no sumário. Igual está aqui naquele texto que a biblioteca passou. Olha só. A gente quer fazer desse jeito aqui, ó. Certo? E aí vai estar o sumário aqui, tudinho, com
a palavra, a introdução, ponto, e o número da página onde está a introdução, o número da página onde está a revisão do curso, etc. Tá? Só que não façam isso aqui manualmente. Vai ficar uma porcaria. A gente vai fazer isso aqui automático, para ficar perfeito, formatadinho. Como que a gente faz isso aqui automático? Vou mostrar para vocês. A primeira coisa é, para o sumário depois reconhecer que é essa palavra que tem que ir para lá, eu vou aplicar nela um estilo. E aí, olha aqui do lado, em propriedades, está vendo que o estilo está estilo padrão? Eu vou mudar isso aqui para título 1. E aí ele mudou. Opa, mas professor, eu não quero com esse tamanho, com a fonte Liberation Sans, tamanho 18,2. Simples. Eu coloquei que é título 1. Aí agora eu formato. Como é que é? Ele tem que ser, ao invés de ser essa fonte, ela continua sendo Times New Roman, tamanho 12. Mas ela também vai ficar em negrito. Beleza, Times New Roman 12 está aqui. E aí eu vou atualizar esse estilo. Atualizar o estilo, tá a palavra selecionada, com as atualizações feitas de configuração, aí eu vou atualizar o estilo 1. Atualizei. Agora, quando eu selecionar os próximos itens, olha só, objetivo, eu venho aqui em título 1, ele já coloca lá Times New Roman. Opa, ele não mudou a página, o tamanho da fonte. Ah, é porque eu não dei Enter, perdão. E aí eu coloco o tamanho 12, Enter. Ah, agora sim, tá vendo? Ele diminuiu o tamanho. Aí eu venho e atualizo de novo. Aí agora sim, olha só. Seleciono aqui objetivos. Também tá nessa primeira hierarquia, né? Aquilo que a gente chama de seção primária. E aí, objetivo geral, o geral é uma seção secundária, né? Se tivesse um outro, seria terciária e assim por diante, tá? Então eu venho aqui e título 1. Beleza. Material e métodos, também estilo, título 1. Primeiro eu estou trabalhando só com os títulos 1, depois eu vou trabalhar com aqueles títulos secundários, as seções secundárias, terciárias, etc. Resultados. Mudo, estilo, título 1. Discussão. Estilo, título 1. Conclusão. Seleciono. Estilo, título 1. E assim eu vou para todo mundo daí para frente que eu quero que apareça lá no sumário. Referências. Estilo, título 1. Apêndice também. Título 1. E por último, anexos, título 1. Beleza. Título 1 está feito. Agora eu quero que apareça também essas seções secundárias aqui. Objetivo geral específico, material e métodos dentro dele, área de estudo, métodos e análise. Então vamos lá. A gente seleciona a palavra. O estilo era título 1, o próximo é título 2. E aí a gente novamente corrige. Fonte Liberation? Não. Fonte Times New Roman. Eu estou digitando aqui porque ela não está salva, essa fonte não está salva no meu computador. No caso de vocês, é só vocês escolherem lá a Times que na Microsoft ele já está instalado por default, por padrão. Beleza. Está aqui Times 12. Eu venho e atualizo o estilo título 2. E aí o resto, quando eu aplico... Ah, eu estou esquecendo outra coisa importante. Bom, mas enfim, o resto quando eu aplico, já vem aqui título 2. E aí aqui também, área de estudo, título 2, área de estudo, métodos, título 2. E por último, análise de dados, título 2. Uma coisa que eu estava me esquecendo é que isso aqui tudo isso tem que ser numerado. E tem que ser numerado da seguinte forma, olha só. Tem que ser numerado aqui com... Eu tenho o número, ponto e aí a palavra, tá? Quando tem a seção. Perdão, quando tem uma seção secundária, terciária, etc. 1, introdução. 3.1, sem o ponto depois do 1, revisão do curso. E assim por diante, tá? Então eu me esqueci disso. Vamos voltar lá na introdução, que é o primeiro.
E aí eu vou colocar a numeração. E olha só que mágico. Como eu venho, quando eu vier aqui, seleciono aqui em colocar uma numeração, lista numerada. É justamente esse aqui de 1 ponto. Prontinho. Ele colocou aqui e ele automaticamente já coloca em todos os outros. Certo? E a mesma coisa para esse outro aqui. Eu venho aqui e coloco ele. Como ele sabe que é título 2, que é subordinado a título 1, então ele já coloca 2.1. Ele automaticamente já faz isso com esse e com o outro aqui. E a mesma coisa com todo mundo que estava como título 2. Já está prontinho. Tá? E aí, agora então, todas as sessões minhas estão marcadas, devidamente formatadas. Agora está tudo pronto para eu fazer o meu sumário automático perfeito, bonitão. Para isso eu coloco o cursor onde eu quero inserir o sumário, em inserir, e aí aqui cadê? Sumário e índice, ou bibliografia. E aí o que eu quero? Tipo, sumário. Qual que é o título? Não, eu não quero escrever uma palavra índice porque eu já tenho escrito aqui em cima sumário, então eu só apago o texto. Tá? Eu só quero que coloque as seções mesmo. E, ok. Tá feito. Prontinho o sumário de vocês automático com as páginas aqui. Se eu aumentar o número de páginas na introdução, por exemplo, e o objetivo passar da 14 para 15, ele automaticamente muda aqui. Se ele não mudar, eu simplesmente clico com o botão direito do mouse e venho aqui em atualizar índice. E aí ele já atualiza, já fica tudo formatadinho, bonitinho, perfeitinho para vocês. Olha só, ele está mostrando aqui que na palavra apêndice falta o acento circunflexo. Eu vou arrumar isso aqui? Aqui? Não, eu vou arrumar isso aqui lá. Ah, e uma outra coisa bacana. Olha só a mensagem que está aparecendo. Se você segurar o botão Ctrl e clicar em cima da palavra, eu vou clicar em cima da palavra apêndice, ele vai automaticamente lá para a página 20, onde está o apêndice. Foi para a página 20. Aí eu venho aqui e corrijo, coloco o acento circunflexo. Eu volto para lá, para o sumário. Volto lá para o sumário. Ele não atualizou, ainda está sem o acento circunflexo. Eu venho aqui atualizar índice, pronto, agora ele atualizou, está bonitinho, certo? Então dessa forma eu estou com o meu sumário pronto, formatadinho e monitorando tudo que está acontecendo daí para frente no meu TCC. Qualquer alteração ele vai lá, atualiza, ou então eu clico com o botão direito e mando atualizar o índice. Só isso. Próximo passo, deixa eu ver na minha colinha aqui, estilo automático para título, para o sumário automático, vamos colocar uma figurinha? Vamos ver como é que a gente faz para colocar figura. Então a gente vem aqui nos resultados e aí a gente vai colocar aqui conforme a figura, com F maiúsculo, figura 1, ponto. E aí aqui eu vou colocar a figura 1. Para colocar a figura, eu venho aqui em inserir, figura e seleciono a figura 1. Vamos colocar aquele esquema lá aquele modelo de TCC. Tá? Vamos colocar esse aqui. Nossa, ela está muito grandona. Vamos colocar ela aqui com a largura de 15 centímetros. Mudei aqui a largura. Mudei a largura, beleza. Ah, professor, a figura tem que ter legenda. Aí vocês vão lá daquela maneira tosca, desenham a caixa de texto em cima da figura e depois quando estiver formatando as coisas, cada elemento vai para um lado distinto. Não, vamos fazer o negócio direitinho. Eu clico com o botão direito em cima da figura e vou em inserir legenda, tá? E aí na legenda eu vou dar o nome da figura, não vou escrever figura 1, isso aí já vai estar colocado. Essa figura aqui é o que? Como é que eu vou chamar isso aqui? Esquema de elaboração de trabalho de conclusão de curso. E aí ele tem que estar escrito figura, o número da figura, o número em arábico, 1, 2, 3, e o separador é figura ponto, o título ou figura hífen, tá? O correto é
palavra figura 1, hífen, espaço e o título, tá? Então, para isso eu coloco aqui, ó. Venho hífen, espaço, e aí aqui embaixo a gente está vendo como é que vai ficar. Figura 1, hífen, espaço, parará, parará. Beleza. Tá? Posição embaixo? Não. Segundo as regras da ABNT, é em cima. Certo? E, ok. Está aqui em cima. Beleza. Eu posso alterar isso aqui, tá? Como que eu altero? Opa, minha rodeirinha do meu mouse é muito sensível. Eu seleciono todo esse texto aqui. Oxe, meu Deus. Eu venho aqui, seleciono todo esse texto. Enfim. E tiro esse itálico dele. E o tamanho da fonte é 10, tá? Não é 12 como o resto. Falta um ponto aqui. Então pronto. Ah, e a palavra figura 1, ela vem em negrito. Negrito. Pronto. Agora está formatadinho, bonitinho. Vamos visualizar a impressão, como é que isso aqui vai ficar. Então fica desse jeito aqui, ó. Resultado, conforme figura 1. E aí está a figura aqui com a legenda aqui em cima, prontinho, bonitinha. Tá? A vantagem disso, quando de mandar clicar com o botão direito e mandar inserir a legenda. Porque aí agora eu vou aqui na minha lista de figuras, chamada também de lista de ilustrações, e venho aqui em inserir. Assim como eu fiz o sumário, eu vou inserir aqui sumário, índice ou bibliografia, só que ao invés de tipo sumário, eu vou escolher índice de figuras. Eu também não quero um título aqui, porque eu já tenho o título aqui em cima, tá? E aí ele vai colocar aqui as minhas figuras. Pronto, está aqui a minha figura, ponto, 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 o número da página onde está a minha figura. Seguro o botão do Ctrl e clico em cima dela, vai lá para a figura 1. Ah, professor, o meu orientador mandou eu colocar uma outra figura aqui em cima, em material e métodos. Então, beleza, vamos colocar aqui. Conforme figura, esse é o problema. Porque aqui, como essa aqui está aparecendo antes da outra, essa aqui que tem que ser 1. E a outra eu tenho que renomear para 2. E aí, isso aí quando a gente está fazendo um TCC, um trabalho aí que tem dezenas de figuras, eu inseri 50 figuras, eu quero colocar uma antes de todas elas, eu tenho que ir renomeando todo mundo, todas as outras 50 daí para frente. A menos que eu faça isso da forma correta, tá? Que é o que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Eu não vou colocar o número dela aqui no texto, porque eu quero que esse número ele seja atualizado automaticamente à medida que eu vou colocando figuras a mais ou a menos. Então eu vou chamar essa aqui de figura XX, tá? E aí aqui embaixo eu vou chamar essa aqui de figura Y. Beleza? Vamos lá então colocar a nossa figura X, que é a figura 1, né? Então eu venho aqui, inserir, figura, colocar aquela figura que eu mostrei para vocês lá mesmo, nome de arquivo. Tamanho disso aqui, vamos colocar uns 10 centímetros de largura. Importante, quando vocês forem alterar o tamanho de uma imagem, deixar sempre marcada essa caixinha aqui para manter a proporção. Porque senão, olha só a caca que isso vai ficar. Eu venho aqui, se essa caixinha não tiver marcada, eu mudo isso aqui para 5, ele achata a largura, mas mantém a altura. Não é isso que eu quero. Eu tenho que manter a proporção. Toda mudança na largura implica uma mudança proporcional também na altura. Então eu mudo isso aqui para 10. 10 está bom. Ah, o texto ficou zoado assim? É a disposição da figura no texto. É porque a figura está em cima do texto. No caso, vocês estão vendo aí, né? A figura está em cima do texto. Eu quero que o texto pare aqui, toda essa parte seja figura e ele continue embaixo. Para isso, eu vou escolher essa opção aqui, disposição no texto, nenhum. Pronto. Tá? Coloquei, está no tamanho certo. Cliquei com o botão direito, inserir legenda. E aí, mesma coisa. Nomes de arquivos. Obviamente, para vocês vão colocar o nome correto aí
da figura, o nome completo, né? Separado, precedido pela palavra figura, o número, e separado por hífen espaço. Beleza, ok. Opa, ok não, esqueci de uma coisa. Dei Ctrl Z, vamos colocar de novo. Nomes de arquivos. E aí, não é embaixo, é em cima. Ok, agora sim. E aí eu venho aqui, seleciono esse texto. Esse texto, ele não é em itálico, ele é no tamanho 10. E isso aqui fica em negrito. E um ponto aqui no final. Beleza, agora ele está nomeado aqui. Eu quero aqui citar essa figura. Como que eu vou fazer isso? Ao invés de simplesmente escrever figura 1 e depois, se eu mudar, eu tenho que sair caçando no texto o nome certo e mudar de novo, eu vou inserir uma referência aqui. No lugar do X, eu venho inserir referência. Que tipo de referência? É uma figura que eu quero citar, né? Qual figura? Aí ele já me listou as duas figuras aqui. Eu quero listar a figura 1. Selecionei ela. E o que você quer colocar no texto? O número da página em que a figura está, o texto da legenda dela ou o número dela? Eu quero colocar o número da figura apenas. E olha só, aqui no lugar do X, olha só, quando eu clico no botão inserir, fiquem olhando aqui. Pronto, ele colocou 1. Fechei. E aí a mesma coisa aqui. No lugar do Y, no lugar do Y, eu venho em inserir, novamente, referência, do tipo figura. Agora eu quero citar a figura 2, e eu quero citar a numeração da figura 2. E aí no lugar do Y, quando eu clico em inserir, ele coloca o 2. E pronto. Então, se eu adicionar uma outra figura antes da figura 1, ela vai se chamar figura 1, e aí a legenda da figura 1 vira figura 2, a da figura 2 vira figura 3, e o texto onde está citado dentro do texto, figura 1 vira 2, onde está 2 vira 3 e assim por diante. Tudo prontinho, vocês não têm que ficar voltando para revisar isso. E por último, como já está tudo linkado, referenciado, eu posso voltar aqui agora na minha lista de ilustrações. Olha só, ainda tem apenas uma figura e eu coloquei duas. Eu clico com o botão direito e mando atualizar o índice e ele atualizou. O que era figura 1 virou figura 2 e ele colocou aqui a figura 1. Prontinho. E aí, olha só. Tá? Capa está pronta, contracapa, folha de aprovação, errata, dedicatória, agradecimentos, resumo, abstract, lista de ilustrações preenchido. Opa, esse rodeirinho do meu mouse é terrível. E falta agora a gente colocar uma tabela que o sumário já está preenchido também. Ao invés da gente descer lá embaixo e ficar com esse negócio da rodeirinha, usando, ou então com a setinha, sei lá, page down, eu venho aqui em navegador. Como eu já criei os campos, olha só, os campos estão aqui. Eu quero colocar uma tabela lá nos meus resultados. Então eu clico aqui, eu dou um duplo clique em resultados, ele já foi para resultado. Eu quero voltar lá eu quero ir lá para anexo. Dou um duplo clique, foi para o anexo. Eu quero voltar para a introdução, duplo clique, introdução. Beleza? Então aqui a gente consegue navegar pelos elementos com muito mais velocidade e eficiência. Vamos lá em resultado então. Na página seguinte eu vou colocar aqui uma tabelazinha. Conforme a tabela, a gente já aprendeu. Aqui eu não vou colocar o número, vai ser a tabela número 1, mas sabe-se lá se depois eu vou colocar uma outra antes dela. Então eu vou colocar X, ponto. Então, aí eu venho colocar uma tabela aqui. Como que eu coloco uma tabela? Simples, menu tabela, inserir tabela, vamos colocar, sei lá, umas 4 colunas e umas 5 linhas. Sei lá. Vamos colocar bicho. Uma coisa que é bacana, ao invés de eu ficar
procurando lá, depois ter que formatar. Lembrem-se que nas tabelas no formato ABNT eu não tenho linhas horizontais, verticais, somente linhas horizontais, no começo, no fim e separando o título. Tá? Para isso eu já tenho o estilo acadêmico. Prontinho, selecionei o estilo acadêmico, inserir, ele já coloca as bordas da maneira correta. Então eu venho aqui e preencho com os meus dados. Animal, número de pernas, sei lá, estou inventando aqui, número de olhos e clado. E aí a gente coloca as coisas que a gente quer. Vou colocar aqui um macaco, número de pernas tem 4, tem 2 olhos, pertence ao clado primatas. Um polvo, ele tem 8 pernas, tem 2 olhos, o clado é cefalópoda. E aí eu vou colocar aqui um grilo, ele tem 6 pernas, 2 olhos, e o clado dele é Orthoptera. E por último, sei lá, golfinho, ele tem 4, 2 e ele é... Golfinho é cetáceo? Golfinho é cetáceo, né? Acho que é. Acho que é. Se não for, fica sendo. Deem um desconto, tem tempo que eu não vejo o 2. Beleza, inserir a tabela. Clico com o botão direito, mesmo esquema, inserir legenda. E aí, morfologia dos animais de Marabá. Sei lá, eu vou dar o título para minha tabela. O título também, mesmo esquema. Ele vai em cima, posição em cima. Eu tenho a palavra tabela, depois um algarismo arábico e separado do título por hífen, espaço. Tudo pronto, ok. Coloquei, só vou tirar esse itálico aqui e vou colocar o negrito em tabela 1. Pronto. E aí, uma vez, como eu já criei e fiz o título da legenda certinho, eu venho aqui na lista de tabelas, inserir, mesmo esquema lá do resto. Inserir sumário e índice. E aqui ao invés de sumário, índice de tabelas. Sem esse título, porque eu já tenho o título aqui na lista de tabelas. E, ok, está ela feitinha aqui. Se ela for para outra página, eu mando atualizar que isso aqui vai para a página 19. Tá? Descendo aqui, lá para os meus resultados de novo. Então, olha só, eu já tenho lista de figura, lista de tabela, tudo prontinho. Olha só, visualizando a impressão aqui, tá? Meu TCC está praticamente pronto. A única coisa, as coisas aqui que estão faltando agora são as referências, fazer a citação no texto e fazer as referências aqui no final. Vamos fazer isso então para a gente completar? Vamos colocar aqui no finalzinho. Enfim, vocês vão colocar no texto como um todo, né? Mas só para ficar mais fácil aqui, eu vou colocar no final da discussão só para as referências ficarem na página seguinte, tá? Então eu vou colocar aqui citação de um autor, citação de 2 autores, citação de 3 autores, citação de vários autores, citação de todo mundo junto e misturado e, por último, citação de meio de frase. Vamos colocar essas citações então. E aí, para isso, agora sim a gente vai precisar daquele plugin do Mendeley que a gente instalou na aula anterior e que está aqui. Se não tiver aqui, lembrando, exibir, barra de ferramentas, ferramenta do Mendeley. E aí ele vai exibir aqui. E aí eu vou fazer uma situação. Eu já mostrando aqui o meu Mendeley para vocês. Aí eu já criei uma pasta aqui, no caso de vocês, a pasta do TCC, né?
E aí eu coloquei dentro dela todas as referências que eu quero citar no meu TCC. Tá tudo feitinho, eu já corrigi os metadados, já olhei, tá todo mundo certo, tudo belezinha. Agora falta só citar, né? Então vamos citar. Coloco o cursor onde eu quero inserir a citação e veio em Insert Citation, inserir citação. Deixa eu ver quanto tempo já está durando essa aula. Já está com 1h15. Tudo bem. Até que está até menos do que eu imaginei. Vamos lá. Insert Citation, inserir citação. Vai aparecer essa pop-up aqui. Nessa pop-up eu vou Go to Mendeley, vá para o Mendeley. Aí ele vai abrir o Mendeley. E aí eu vou selecionar aquele que tem enfim, aquele que eu quero citar aqui no momento. No caso é esse que tem apenas um autor aqui. E cite. E aí ele colocou aqui a citação, Agnes. Tá? Citação de 2 autores. Aí eu venho, coloco o cursor de novo, inserir citação, vá para o Mendeley. Escolho aqui o outro que eu quero citar. No caso é esse aqui. Cite. Pronto, citou o outro. Coloco o cursor, citação de 3 autores. Vá para o Mendeley. Esse aqui? Não, esse aqui é de vários. Esse aqui. Cito. Colocou. Citação de vários autores. Coloco o cursor, inserir citação, vá para o Mendeley, seleciono aquele que eu quero, clico no botão Cite. Pronto, volto para o texto. Ele colocou aqui, olha só, 1, 2, 3, ele colocou o nome de todo mundo. 4 ou mais, ele já coloca et al. Agora eu quero colocar todo mundo na mesma citação. Inserir, vá para o Mendeley. Aí eu posso, ou segurando o Ctrl, vou clicando em todos os que eu quero. Ou se for uma lista contínua, clico no primeiro, Shift, clico no segundo, no último e Cite. Pronto, ele citou todo mundo aqui na ordem certinha, 2017, 18, 21, na ordem de data, tá? E por último aqui, citação de meio de frase. Aquela coisa de, aquela coisa assim, segundo, vamos citar ali a Agnes. Segundo Agnes, e aí eu vou citar 2017, tá? Então eu coloco o cursor, inserir citação, vá para o Mendeley, agora eu vou citar Agnes, cite. Opa, ele colocou errado. Sim, ele não tem bola de cristal. Para isso eu vou editar essa citação. Eu apago isso aqui, apago e fecho parênteses. Ok? E pronto. E aí, se eu for inserir uma outra citação, eu posso também, mas enfim, cancelo. Eu já citei bastante coisa aqui. Beleza. Agora, eu simplesmente venho aqui nas referências e mando inserir a bibliografia. Depois que eu citei todo mundo, eu venho, ao invés de Insert Citation, venho aqui inserir bibliografia. Coloco o cursor onde eu quero que ela seja inserida e mando inserir. Aí ele vai aparecer uma pop-up. Olha, aquela citação lá da Agnes, você editou ela manualmente. Você quer manter aquele estilo do jeito que você deixou lá ou você quer desfazer aquela alteração que você fez? Não, eu quero manter, porque é uma citação de meio de frase. Então, mantenha, e aí ele vai respeitar. E pronto. Ele já colocou aqui todas as referências com todos os dados prontinhos, certo? Belezinha. Professor, beleza, eu quero mandar isso aqui para Nature. E aí, eu venho aqui, fiz rápido. Eu quero mandar esse meu TCC para Nature. Esse formato de citação aqui não é o que a Nature usa. Então, eu vou escolher um outro estilo de citação. Venho aqui em Choose Citation Style, escolho o estilo de citação, seleciono aqui a Nature, use esse estilo. Selecionou, feito. E aí ele automaticamente mudou tudo para ti. E mudou aqui embaixo também. Não, mas eu quero é o da ABNT mesmo.
Beleza, eu venho aqui, Choose Citation Style. Procurei, não tem da ABNT nos meus instalados? Não tem problema. Venho aqui em Get More Style. E aí eu escrevo aqui, para adicionar mais estilos, né? ABNT. Apareceu uma porção de instituições que fizeram um estilo de citação com as regras da ABNT e colocaram aqui nessa biblioteca de estilos. Aí eu quero utilizar, por exemplo, a gente ainda não tem aqui o da Unifesp, acho que em breve a gente vai ter. Ah, mas a da Universidade Federal do Pernambuco é igualzinha a que a gente usa aqui na Unifesp, né? A mesma norma da ABNT que a gente usa. Então, beleza. Universidade Federal do Pernambuco. E aí eu clico aqui em Install. Ele está instalado. E agora eu venho, procuro ele aqui, da Universidade Federal de Pernambuco. Use esse estilo. Use this style. Selecionei. Done. Feito. E aí ele colocou aqui, prontinho, no estilo de citação da ABNT. Está o seu TCC inteiro nas normas da ABNT. E olha só uma coisa legal. Se eu apagar o trabalho do Montgomery, eu apaguei, o meu orientador falou para eu apagar esse parágrafo e não citar o Montgomery, que ele não concorda com o que esse cara fala. Então, eu apaguei aquele parágrafo e vou apagar aqui embaixo também. E vou apagar aqui embaixo. Cadê? Insert Station Style. Eu coloco o cursor, deixa eu repetir com mais calma aqui. Eu apaguei aquele lá, mas ele ainda está aqui. Para editar esse que eu já tinha citado, eu simplesmente venho aqui, clico em cima do estilo aqui, venho em Insert Citation, como se eu fosse inserir mais algum, mas na verdade o que eu quero fazer é apagar o Montgomery. Opa, apaguei demais. Apaguei o Montgomery e dei OK. Pronto, agora ele está citando a Agnes, o Castro, o Scheffler e o outro lá, e os outros carinhas, mas não está mais citando o Montgomery. Portanto, o Montgomery ele não está mais no meu texto, mas ele ainda teria que apagar na minha bibliografia. Não mais, porque ele já atualizou. Se ele não atualizou, basta dar um refresh, que ele vai atualizar e o Montgomery sai das referências. Dessa forma, tudo que está citado no texto está referenciado nas referências bibliográficas e tudo que está aqui embaixo está lá em cima. E aí pronto, eu não preciso formatar isso aí, eu não preciso procurar alterações nem nada do tipo. E lembrando só um bônus, relembrando aquele bônus da aula passada para a gente encerrar, olha só, isso aqui é um nome científico, Echinotermus biriba. Tá? Isso aqui deveria estar em itálico. Se eu colocar isso aqui em itálico, beleza, ele ficou. Mas quando eu mandar atualizar, ele vai sair, porque ele está seguindo as regras do Mendeley, não do que está aqui no texto. Então eu tenho que atualizar isso lá no Mendeley. Venho aqui no Mendeley, procuro aquele trabalho lá do Echinotermus biriba e vou fazer aquele códigozinho que eu ensinei para vocês. Símbolo de menor e símbolo de maior. No começo do nome científico e símbolo de menor, barra e símbolo de maior. Pronto. Aí agora ele é para ficar em itálico. Vamos ver se ele ficou em itálico? Vamos lá no texto aqui agora. Olha só aqui. Echinotermus biriba. Prestem atenção nessa palavra aqui. Ela tem que ficar em itálico agora. Pronto, está em itálico. E aí dessa forma, tudo que eu fizer lá, eu atualizo. Quando eu dar um refresh aqui em atualizar, ele vai atualizar isso aqui. Portanto, eu achei algum erro aqui, eu defendi o TCC e tal, e a banca falou, olha, não é para colocar aqui disponível em, porque já tem as outras informações. Tá? Beleza, eu vou lá no Mendeley, apago, e aí eu venho aqui e dou um refresh, que aí é atualizado automaticamente. Salvo tudo isso, claro. E o que mais? Acho que é só isso. Com tudo isso, eu tenho aqui os apêndices. Lembrando aqui, apêndice
dados adicionais seus. E aí, por exemplo, eu quero colocar aqui o History das análises do RStudio, que eu fiz lá em material e método, lá em análise de dados, por exemplo. Em anexos, eu trabalhei com algo que envolva clima, aí eu vou colocar algumas tabelas do clima da região, enfim, coisas do tipo. Uma vez que está tudo isso pronto, olha só, eu venho aqui, está o meu TCC, belezinha, prontinho, eu posso vir aqui, salvei, mando isso para o meu orientador e tudo mais, e venho depois, beleza, está pronto para entregar para a banca, eu não vou entregar o doc, eu venho aqui em exportar como PDF. Importante fazer essas duas coisas, tá? Comprimir as imagens para ter uma resolução máxima de 300 dpi. A gente vai ter uma aula sobre imagens, eu vou explicar isso melhor, tá? Mas deixem esse tamanho aqui, 300 dpi. E usar uma compressão do tipo JPEG não tem muito problema não, tá? É bom, aliás. E aí eu vou exportar isso como PDF com o mesmo nome do meu texto original. Exportei. E aí está aqui o meu PDF prontinho. Deixa eu colocar aqui a largura da página. E olha só que legal. Quando eu mandar para a banca, ela vai achar chique, porque não apenas o PDF está bonitinho, formatadinho, bacanudo, como ainda por cima eu tenho aqui do lado já as minhas seções todas feitinhas, eu posso navegar aqui em cada uma delas. E ainda por cima, quando eu vou lá no sumário, olha só que legal. Aqui no sumário ele guardou aquilo lá do Mendeley também. Eu clico e ele vai lá para a introdução. Prontinho para arrasar na banca de vocês aí. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Qualquer coisa que eu for, se eu estiver esquecendo, eu vou colocando lá no nosso Google Sala de Aula. Acho que a minha câmera sumiu, né? Eita, acho que é a bateria do meu celular que deve ter acabado. Mas vocês estão me ouvindo, né? E é isso que eu tinha para passar para vocês. Boa sorte aí. A gente continua e eu vou colocar a atividadezinha para vocês fazerem. Bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos e fui.